Hello guys! Coach Esteban 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live número 5. Aqui estaremos falando do Instagram e estaremos falando sobre quizás uma das maiores dificuldades no idioma: estudar sozinho. É um dos perrengues que muitas pessoas passam. É um dos momentos que a pessoa diz tipo, nossa, eu não consigo de jeito nenhum estudar sozinho. E eu vou hoje te ensinar como estudar inglês sozinho. Como que eu faço para estudar inglês sozinho? Logicamente, se você está ciente do tipo de trabalho que eu faço, você entenderá que a live de hoje trabalha um dos pilares muito essenciais, dois dos pilares, aliás, que é o pilar do mindset. Eu baseio meu trabalho em 4 pilares. O primeiro é foco, o segundo é mindset, o terceiro é estrutura e o quarto é tempo. Nós estaremos falando sobre o pilar de mindset hoje, e esse pilar está linkado ao pilar do tempo. Porque, claro, você deve definir um espaço de tempo, um prazo de tempo para realizar esses estudos. E para isso estaremos falando hoje, my friend, como estudar sozinho em inglês. O que eu devo fazer para conseguir estudar sozinho em inglês? E antes de eu te dar esses 4 passos, serão 4 passos simples que você deve seguir para aprender a estudar sozinho em inglês. Entendamos o que é estudar sozinho. Fazemos uma definição, porque se você conhece um pouco daquilo que eu faço, entenderá que eu vou primeiro à lógica do assunto, à lógica do negócio, e depois eu vou te dar esses 4 passos para aprender a estudar sozinho. Primeira coisa, o que é estudar sozinho? Eu vejo estudar sozinho como o fato de estudar quando você não deve nada a ninguém. Você não tem nenhum tipo de dívida social com ninguém, certo? É tipo um contrato social. Vamos lá, pensa comigo, entenda um pouco melhor essa imagem que eu vou te dizer. É um contrato que você tem com os professores, é um contrato que você tem com uma escola, com alguém que está te ensinando. Então, às vezes, nós temos esse tipo de contrato social, que é que a pessoa te ensina, ela te deixa uma tarefa, ela te deixa um dever de casa, alguma coisa para fazer, uma atividade, algum negócio, e você meio que se sente na obrigação de entregar isso à pessoa. Então, é uma forma muito tradicional de aprender, porque, claro, ela está te dizendo, se você não me entregar as tarefas, você deverá repetir aquilo que nós fizemos, ou você não vai conseguir passar, blá, blá, blá. E assim por diante. Eu te falo por experiência própria, quando eu trabalhei aqui na escola, eu trabalhei aqui numa escola de idiomas no Brasil, e o negócio era assim, pessoa que não entregava 2 dias a tarefa, ela tinha que ficar fazendo tarefa no meio da aula. Então, estudar sozinho não é isso não. Não é isso não, porque você, claro, fazia a tarefa sozinho lá, ou com a ajuda de São Google, ou com a ajuda de, não sei, whatever. Qualquer pessoa que estivesse te ajudando, mas estudar sozinho não é isso não. Não é isso não. É o momento onde você não deve nada a ninguém. Porque não é a forma tradicional de se aprender. Não é professor te cobrando, você tem que entregar a tarefa, você tem que fazer isso aqui. Se você não entregar, você não passa o ano. Se você não entregar as tarefas, você não vai para o próximo livro. Porque, logicamente, você está sendo... não sei se coagido é a palavra, mas você está sendo, tipo, que puxado para realizar alguma coisa que você não quer, que você não tem interesse, ou que talvez você está fazendo por mera ou por simples obrigação. E estudar sozinho não é uma obrigação, é um hábito. É uma coisa que você faz tantas vezes que você já se acostuma a realizar, e hoje eu vou te dar os primeiros passos para você fazer isso, os 4 passos. Não existe punição se você não estuda sozinho. Não existe punição. Você vai entender um pouco melhor no 4º passo, mas é interessante entender que hoje em dia, não sei se talvez você esteja estudando numa escola ou não, ou se tem qual que é a tua posição perante o negócio de ter homework, de você ter uma tarefa, ter que estar realizando
exercício, eu tenho que colocar em prática, tenho que fazer tal coisa, tal. Gente, hoje em dia a situação tende a ser um pouco mais laxa, mais tranquila, porque o professor entende que ele deve instigar o aluno a realizar esse tipo de ações. Então, estudar sozinho é quando você não deve nada a ninguém. Estudar sozinho não é o que você considerava estudar quando estava na escola, na faculdade, ou seja, onde a escola que você esteja, onde esteja estudando, porque não é estudar para responder ao outro. Se trata de estudar para responder a si mesmo. Se trata de estudar para você entender que esse é o passo que você deve dar hoje para chegar na almejada fluência. É por isso que você entende isso. Porque você não sente nenhum tipo de obrigação com ninguém. Com a escola, professor, nada. Então, preste atenção, porque o primeiro passo para estudar sozinho, aprender a estudar sozinho, é justamente entender que você deve estudar por você e não por responder ao outro. Eu falo normalmente uma frase aos meus coaches, talvez possa soar um pouco rude para você, talvez possa soar um pouco rude para as pessoas, mas é uma realidade. Quando eu começo uma sessão, é costume que eu pergunte algumas coisas sempre. Alguma coisa para aquecer o idioma, tipo, how was your weekend? Ou alguma perguntinha assim, how was your work? What was your best thing during the week? E assim por diante. E depois pergunto, how did you have contact with English? Como você teve contato com o idioma durante a semana? Ou qual foi o contato que você teve durante a semana? Porque normalmente eu não costumo deixar tarefa. Tem que ser uma coisa muito específica, uma dificuldade muito específica que a pessoa tenha para eu deixar uma tarefa. Mas, daí eu pergunto, daí qual que foi o contato que você teve com o idioma? E a pessoa, a primeira coisa que diz, putz, Esteban, nossa, não, a semana foi corrido demais. Eu não consegui, olha, mal consegui estar lá com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, mal consegui fazer qualquer coisa e não, eu não consegui. Desculpa, eu não consegui. Quando a pessoa me fala desculpa, ali eu já paro ela um pouquinho e falo, olha só, desculpa, não tem problema, não se preocupe, você não está devendo nada a mim. Eu falo inglês, eu já falo o idioma. Eu não perco nada com o fato de você não ter tido contato com o idioma. A única pessoa que perde é você, porque está deixando de obter o resultado que você quer ter. Então soa meio rude, porque a pessoa diz tipo, nossa, mas como é que vai falar isso para mim? Sim, eu já falo, my friend. Eu não tenho problema disso. Eu faço isso com amor, porque isso é a minha profissão, isso é a minha paixão, esse é o meu propósito de vida. Mas se a pessoa não faz por ela, tanto faz para mim. Simples. Então, primeiro passo, entender que você deve estudar por você e não por alguém, não por dar um resultado a alguém, alright? Depois de ter entendido isso, passemos ao nosso segundo passo. Segundo passo para definir como eu devo estudar sozinho inglês. Porque o primeiro passo é mais dedicado à parte de mentalidade, mindset. Segundo pilar que eu te falei da minha metodologia. O segundo passo é você fazer uma análise do seu dia a dia, sua semana, seu trabalho, porque cada pessoa tem uma maneira diferente de trabalhar. Eu tenho coaches que de manhã eles começam a trabalhar 10 horas da manhã, mas tenho coach que começa a trabalhar 5 horas da manhã, e tenho coach que começa a trabalhar 7 horas da manhã. Então, defina, de acordo com isso, o melhor momento do dia para você estudar o idioma, certo? Você é a única pessoa que consegue dar essa resposta, a única pessoa que pode dizer, sabe, o melhor momento do dia para mim é X, é só você. Só que eu vou te ajudar dando os lineamentos. É um momento da dia, é um momento, o momento que deve ser escolhido, é um momento onde você estará mais propenso a realizar a ação de estudar e terá uma propensão alta também a não ter nenhum tipo de distração. Mas eu já vou te explicar um pouco melhor isso. Passe a pensar na sua agenda. Isso é uma coisa que só você pode fazer. Só você pode fazer. Eu não consigo ver a tua agenda. Eu não consigo ver o teu dia a dia. Não posso te dizer, estuda às 11h53. Cara, talvez às 11h53 você esteja buscando as suas filhas lá na escola. Isso eu sei que eu estou fazendo.
Ou talvez você esteja dormindo, porque talvez você trabalhe à noite. Então, escolha, pense, primeiro que tudo, o melhor momento do dia para você ter para que você tenha uma melhor chance de ser bem sucedido e estudar todo dia sozinho. Sentar e estudar sozinho, certo? Então, uma sessão curta de estudos. Aqui entramos um pouco ao pilar do tempo. A sessão de estudos deve ser curta. E deve ser curta para que você curta. Não. Deve ser curta para que seu espaço, sua atenção, todo o seu foco, toda a sua inteligência esteja 100% dedicada à sessão de estudos, de contato com o idioma. Então aí entramos em uma coisa muito interessante. Isso que eu estou falando, dizer como estudar sozinho, não significa como aprender sozinho. Isso é diferente. Aprender você realiza com algum tipo de guiança, como aquela que eu faço nas lives das quintas-feiras, que é as lives gratuitas do canal do YouTube. Mas estudar sozinho é ter contato diário com o idioma, com algum tipo de intenção. Então aqui depende de você, porque tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que prefere estudar à noite, tem gente que prefere estudar na hora do almoço e tal. Mas tenha presente que o horário que você escolha deve ser menos propenso a ter distrações. Que você não vai ter distração nenhuma. E por distração nenhuma, eu me refiro ao telefone. Talvez não. As chances que você esteja no telefone nesse momento são muito altas. Então, é um momento onde você vai deixar seu telefone do lado para conseguir realizar essa atividade curta de ter contato com o idioma. Ou se vai utilizar o telefone, usar ele de maneira assertiva, ou seja, especificamente para isso. É o momento do dia em que você não vai ter pessoas do seu trabalho ligando para você. Por exemplo, isso aqui é uma coisa geral nas multinacionais. Antes do almoço, o pessoal quer resolver tudo. Antes e depois do almoço. Porque aqueles que não conseguiram resolver antes do almoço vão te ligar assim que você voltar do almoço. Então, cara, antes do almoço é um horário terrível. Porque você está cheio de distrações. Cheio. Você vai estar lá e vai começar e-mail, mensagem. Oh, fulano, eu queria resolver isso aqui, me ajuda. Consegue enviar o e-mail para tal pessoa? Ah, lembra-se que depois do almoço você tem que falar com um menino. Tudo isso. E quando você chega do almoço, já o pessoal falou, voltou do almoço. Fala tudo o que você precisa para o horário da tarde. Teu chefe mandando e-mail, mensagem. Ai, faz o relatório para mim. Por que você não ligou para tal? Tudo isso, horário terrível para estudar inglês. Durante o horário do almoço, é uma opção. Sessão curta. Porque talvez na sua mente, neste momento, possa estar passando a seguinte frase. Cara, meu horário do almoço é para descansar. É para eu curtir, relaxar. Talvez pegar lá o Instagram e rolar. Rolar não dói. Mas esses 5 minutos que... Se você tira 5 minutos desses 30, 40 minutos que você fica rolando lá para estudar inglês, vai doer menos depois. Vai ser maravilhoso, gente. Então, se você define o horário que está muito ocupado, ou que alguém precisa muito de você no trabalho ou na sua casa, as chances são que você não vai ter uma oportunidade boa de estudar sozinho, né? Então, ao definir o momento do dia que você vai estudar sozinho, então você já entendeu que precisa estudar por você, não por mais ninguém. Agora, segundo passo é definir um momento apropriado. Para isso, você vai responder a seguinte pergunta. Deixa um espaço lá nas suas anotações agora. Em qual momento do dia eu estou menos propenso a ter distrações? Certo? Menos propenso a ter distrações. Cachorro, filho, chefe, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, whatever. Menos distrações. E daí você já tem um segundo norte. Você já sabe que deve estudar por você. E além disso, você sabe o melhor do momento do dia para que você faça isso sem ter distração nenhuma. Logo, depois de definir o momento do dia mais apropriado para você estudar, vamos definir o que você vai estudar. Porque talvez
Poxa, pensa comigo. Se eu te falo, não, só ter 5 minutos de contato com o idioma, e daí você me diz tipo, cara, mas o que eu vou fazer nesses 5 minutos se você me está me falando que eu não tenho que fazer a tarefa que o professor me pediu, porque isso é uma obrigação do outro, uma obrigação do outro. Calma, calma. Gente, o que é que eu vou estudar nesses tais dos 5 minutos? Presta muita atenção. Aqui entramos no pilar da estrutura. Pilar número 3. Onde você deve ter claro que existem 4 habilidades básicas para se dominar no idioma. A fala, a audição, a leitura e a escrita. Certo? Fala, audição, leitura, escrita. Ou em inglês, speaking, listening, reading and writing. Speaking, listening, reading or writing. Então você, primeira coisa, deve definir qual das habilidades que você vai estudar nesse dia. Pode ser uma ou duas, mas não todas. Então você vai ter uma sessão curta de estudos, certo? Sessão curta de estudos. Agora, depois de definir isso, deve existir uma certa intenção. Você não vai estudar, eu vou falar, não, vou praticar o reading porque para mim é o mais facinho. É aquilo que me vai, que sou top, então eu vou estudar reading, porque é top. Isso é muito bom. Eu entendo tudo aquilo que eu leio, então vou fazer isso aí. Não, calma, você vai fazer o seguinte. Você primeiro vai definir qual das habilidades que você vai praticar. Depois de ter definido a habilidade, você vai definir o tempo que vai estudar, certo? Estamos afunilando a estruturação do inglês, afunilando. Se para você falar no presente é chato pra caramba, você escolhe no presente. Ou vou falar no passado, ou vou usar, ou vou estar past, present, future, os modais. Ou eu aprendi o tal do gonna ou do wanna há pouco tempo, então seria muito top conseguir revisar isso. Ou, poxa, estou esquecendo os números em inglês, eu trabalho com números, como é que eu vou lembrar os números? Então daí você diz, hoje, ou tal dia eu vou definir isto, vou trabalhar os números. Sessão curta de estudos, com a intenção dos números. E daí você define uma meta, curta, pequena meta, para que aconteça nesse momento. Eu falei já sobre isso numa live, chama-se os Mechanical e Mastery Goals. Uma coisa é você ter uma meta, um objetivo mecânico, que é aquele que tem a ver com o idioma, tipo os tempos verbais, a estruturação da frase, todo o jeito que você fala o idioma, assim, blá, blá, blá. Toda coisa que tem a ver com grammar, todo esse negócio, blá, blá, não, é top. Mas todas aquelas coisas que têm a ver com o idioma, o uso do idioma. E o segundo são os Mastery Goals, que são vamos dizer que são as metas de mestria, metas para aquela pessoa que precisa, para aquela pessoa que precisa não, esquece, blá. É a meta definida para aquilo que você precisa em inglês. Porque você que está assistindo lá, precisa o inglês para uma coisa específica, mas a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa que está assistindo do outro lado do mundo, precisa ele para uma coisa totalmente diferente. Eu tenho coach que precisa do idioma literalmente só para viajar, e tenho coach que depende disso para fechar negócio, negociar com árabes, com pessoas de Irã. Eu tenho coach que simplesmente quer apresentar a sua empresa em inglês, ou seja, ele tem uma empresa e quer apresentar. Tenho uma que precisa fazer apresentações na empresa. Entende? Outros que simplesmente têm carreira. Então, todo mundo muda. Então, você direciona o que vai estudar para aquilo que você precisa no idioma. Então, se você não sabe o que é um Mechanical e um Mastery Goal, ou se você não sabe para que você precisa aprender inglês, pode entrar aqui no meu mesmo perfil, tem vídeos com relação a esse objetivo. Ou se não, no meu canal do YouTube. A Bússola se chama, o segundo vídeo que eu fiz lá na minha vida. Na minha vida no YouTube, tá, gente? Então, o que você vai estudar? Então, você define qual das 4 habilidades que você planeja estudar. Depois de definir as 4 habilidades, qual dos tempos ou qual a coisa relacionada a isso
certo? Do idioma como tal. E daqui falamos sobre ter uma intenção clara ter uma intenção clara do que você vai estudar. Porque acredita em mim quando eu vou te falar o seguinte: muitas pessoas não estudam sozinhas porque não fazem ideia do que devem estudar. Porque sentam lá e pegam um caderno. Eu tenho um caderno aqui, mas tem aqui, ó. Tem um caderno aqui. Ela pega o caderno, não faz ideia nenhuma de que fazer com o caderno. Tá cheio de anotação, palavra nova. Eu aprendi expressão. O professor falou uma palavra que eu achei mega top. E, poxa, legal pra caramba. Mas quando ela abre o caderninho, não faz ideia o que fazer com isso. Então, cara, estamos falando sobre intenção. Então, quando você não faz ideia do o que estudar, as chances de você não sentar a estudar são altíssimas. Por que você não senta a estudar inglês hoje? Pensa e reflete. O que impede você hoje em dia de sentar todo dia e ter 5 minutos de contato com o idioma? Contato, não aprendizado, contato. Entende? E você definir, é que eu vou praticar o meu listening e eu quero no meu listening praticar ou escutar como é que soa o passado. Ou eu vou praticar meu speaking e eu quero falar tudo no futuro. Eu quero falar, por exemplo, a minha apresentação, tudo no futuro. Então, em vez de eu falar I am Esteban, eu vou dizer I will be Esteban Aristizábal, I will be a language coach, I will be Colombian, e assim por diante. Para você agora pode parecer bobagem, você vai dizer, putz, mas Esteban, cara, que burraço. Aquilo que você acabou de fazer, quem que vai se apresentar no futuro? My friend, você está tendo contato com o idioma, está aprendendo a estruturar o idioma. Tua mente está gravando aquelas belas 2 palavras para dizer o futuro, will be. Da próxima vez elas vão vir assim, ó. E tudo porque você fez a burrice de se apresentar no futuro. Então, a próxima vez que você saiba que você quer falar serei ou estarei, é will be. Tá vendo? Dica extra do idioma BIM. Não esperava essa aí não, né? Top, gente. Então, muita gente não estuda por não saber o que estudar. Então, se você me dizer que não... Poxa, Esteban, mas eu não tenho professor, ou meu professor é muito ruim, ou eu não faço aulas, como eu vou saber o que eu vou estudar? Claro, porque agora eu te dei alguns exemplos, mas daí você tem estudo para 2, 3 dias. Responda uma pergunta, uma simples pergunta. Você lembra que eu falei que as pessoas às vezes procuram o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é aquilo que você é bom. Por exemplo, reading, ou não, writing. Eu sou muito bom para escrever, então vou estudar escrevendo. My friend, aqui é o oposto, porque você vai estudar com intenção. Então, como você vai estudar com intenção, você responde a seguinte pergunta. Seguinte pergunta, minha pergunta mágica. Qual é a sua maior dificuldade no idioma? Mas com relação ao idioma, então se a sua maior dificuldade é, por exemplo, criar perguntas, então os teus estudos devem ser direcionados durante alguns dias ao fato de criar as benditas, abençoadas perguntas, até que você sinta que não precisa mais. É isso aí, que você já vai sentar e vai dizer, puta, mas eu já sei fazer perguntas. Aí você sente e define, bom, agora qual que é a minha outra dificuldade com o idioma? Os números. Até que você não tenha certeza absoluta que você fala bem os números e que você sabe dizer os números. Se te coloco lá 7.480.023 e você me diz isso em inglês, aliás, se você saber, manda aí nos comentários. 7.420.023. 7.420.023. Escreve e vai ver. Então, você responde a seguinte pergunta. Qual é a minha dificuldade com o inglês? E você já sabe o que deve estudar, certo? Do que você foge em inglês. O que você foge em inglês? Fuge de ir embora. Do que? Quando você entenda aquilo que te gera mais repulsão no idioma, é aquilo que você deve estudar, porque é aquilo que você se sente menos confortável. Só que você vai fazer isso num ambiente controlado pra caramba, certo? E mesmo assim, se você me diz, Esteban,
Esteban, é um mundo de fadas muito lindo, mas eu sou preguiçoso pra caramba, ou eu simplesmente não tenho essa habilidade de refletir com relação à minha vida, às minhas dificuldades, assim como você diz. Seja proativo. Pegue aquele livrinho daquela escola que você já passou lá, ou se você tem alguém que tem um livro de escola para ensinar inglês, use isso e aplique as técnicas que eu estou falando. Existem inúmeras maneiras. Pessoa que quer estudar, estuda. Então, quando pensa o seguinte, quando você entende, já falamos com relação a saber que você deve estudar por você e não por mais alguém, não porque é uma obrigação. Obrigação é contigo mesmo. Então, se você quer ficar mal na fita todo dia e deitar novamente, dizendo tipo, nossa, passou mais um dia e eu não estudei inglês, faça, não faz mal. 7.400.023. Good. 420,000. Mas muito bem. O million tira o S. Você não diz 7 millions. Você diz 7 million. Por quê? Pergunta Shakespeare. Só quando você não sabe a quantidade de milhões, você diz o millions. Mas isso é um papo para outra coisa, para outra sessão. Então, voltando. Você pegou, entendeu que estuda é para você. Primeiro passo, você deve estudar por você e não por mais ninguém. Segundo passo, você vai definir o momento do dia onde você terá menos distrações. Propenso a ter menos distrações. E terceiro passo, você vai definir o que estudar. Aquela sua dificuldade, aquilo que você foge do idioma, fuge do idioma, você vai estudar isso aí. E você poderá me dizer, mas Esteban, em que momento que eu vou fazer isso aí? Em que momento que eu faço essa definição dos primeiros 3 passos? Porque falta um. Essa definição dos primeiros 3 passos você faz ou no dia anterior, ou você faz um domingo, senta 20 minutos e define a sua semana inteira. Define o melhor momento na segunda, o melhor momento na terça, o melhor momento na quarta. Qual das habilidades que você vai definir. E depois você define, passado, presente e futuro, a dificuldade que você vai encarar. Past, bom, beleza. Modals, beleza. Perguntas, se é perguntas a semana toda, como fazer perguntas, como responder perguntas. Perguntas com to be, perguntas com não sei que tal coisa. Tem muito, é inúmero. Se você precisa de alguma ajuda com isso, manda um comentário, my friend. Eu vou te ajudar. Certeza absoluta, pode garantir. Eu faço, porque eu faço isso com muito amor. Então, esses primeiros 3 passos. E você define na sua agenda e faz. Agora, o passo número 4 é a parte mais difícil de estudar sozinho. O quarto passo é o passo mais difícil de como estudar inglês sozinho. Passo número 4 para estudar inglês sozinho: estude. Faça. Haja. Daí você vai estar pensando, tipo, puta, Esteban, você está louco. Ou seja, agora você está louco mesmo. Vai me dizer que o quarto passo é só estudar. Yes, só estudar. Já vou te explicar por quê. Temos uma pergunta aqui. Sempre faço meus mini estudos na cama antes de dormir. É muito errado. Como é que está a tua energia antes de dormir? Temos momentos do dia onde nossa mentalidade, nosso cansaço físico ou mental pode ser muito alto. Depende do teu trabalho. Se o teu cansaço é físico, a tua mente pode trabalhar mais tranquila essas conexões do inglês. Se o teu trabalho é mais mental durante o dia, as chances que você esteja exausta mentalmente para realizar os estudos são altas. Então, talvez a sessão pode acontecer, talvez você veja algum tipo de fruto nisso, mas seria muito melhor se você fizesse no momento do dia onde sua mente está descansada e sem distrações, certo? Então aqui, a pessoa diz, agitada, ler me faz relaxar. Ótimo. Eu leio todo dia antes de dormir, por exemplo. É a atividade que eu faço. Porque eu poderia estudar, eu já tentei estudar, fazer curso e tal coisa. Eu não consigo, porque eu estou o dia todo numa tela, fazendo sessões, ou lives, ou whatever. E chega no final do dia, eu quero simplesmente ler. Então, isso relaxa minha mente. Se o teu momento é antes de dormir, beleza. Define muito bem
o que vai fazer durante quanto tempo. E aí faz, alright? É muito simples, é bem simplesinho. Qualquer outra pergunta, qualquer comentário, manda aqui, gente. Manda aqui que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, eu já falei isso. Então, te falei que o quarto passo para aprender, saber como devo estudar sozinho é simplesmente estudar. Poxa, gente. Como assim? Como é que você garante que você vai estudar depois de ter definido? De você entender que o estudo é para você e para mais ninguém. Depois de você ter definido isso. Depois de ter definido isso, como caramba, sei que eu vou saber a que horário que vou me dedicar? Right? Você já definiu isso. Que garante que eu vou estudar? O que garante? Tem alguma coisa? Eu vou te dizer, existe uma maneira para garantir que você vai estudar mesmo. Existe sim uma maneira para garantir que você vai estudar mesmo. Falamos sobre consequências. Presta atenção a essa palavra aqui. Consequências. Talvez hoje, my friend, você não estude. Ou você não tenha estudado hoje. Tranquilo, amanhã é um novo dia. Você está esquecendo um belo detalhe. Falei espanhol, tá vendo? Está esquecendo de um belo detalhe. Não estudar hoje traz consequências a longo prazo. Como assim consequências a longo prazo? Presta atenção. Existem ações, existem situações ou momentos que trazem consequências diretas. Uma consequência direta. Por exemplo, você está no trabalho e o teu chefe envia um e-mail. Manda esse relatório urgente. A consequência de não fazer essa atividade é talvez uma porrada do seu chefe, né? Alguma coisa ele vai fazer, vai te dizer tipo, ou alguma coisa vai acontecer no teu emprego. Então, essa é uma consequência direta, uma consequência primária daquilo, de não realizar essa ação. Então, você pode simplesmente optar por não fazer, sim, pode optar por não fazer, mas se você não faz, você vai estar encrencado com seu chefe, certo? Então, já passamos ali a ter uma espécie de contrato social, né? Que é aquela primeira coisa que eu te falei do primeiro passo lá. Se não se lembra do primeiro passo, volta um pouquinho depois, tranquilo, a live vai ficar salva aqui. Exemplo, você recebeu uma ligação de um colega e ele está pedindo para você passar um relatório na hora, qualquer coisa. Consequência imediata se você não faz. Por outro lado, não estudar inglês hoje, no dia que eu estou fazendo a live, se você não estudou inglês hoje, você não gerou consequência nenhuma para você. Consequência direta não aconteceu. Você não teve nenhum tipo de consequência direta por não ter estudado inglês hoje. Se o teu contato com o idioma é aquilo que eu estou te falando hoje, beleza, maravilhoso. Mas se você não sentou ou pensou 2, 3 frases ou escutou pelo menos 5 minutos em inglês hoje, você não teve contato com o inglês hoje. E existiu alguma consequência direta por isso ter acontecido? Posso te garantir que não, my friend. Posso te garantir que não existiu consequência nenhuma. Mas essa consequência direta ou essa consequência imediata, embora não exista, o que sim existe é uma consequência secundária, terciária, como falar quaternária, e assim por diante. Existe sim. Então, embora a primeira consequência, a consequência imediata não exista, pelo que eu te expliquei no primeiro passo, você não deve nada a ninguém, você deve estudar entender que estudar inglês só para você, existem consequências de segunda e terceira ordem. Por exemplo, vamos dizer que hoje você não estudou inglês. Consequência imediata? Não tem. Segunda ordem. O que é uma consequência de segunda ordem de você não ter estudado inglês hoje? Por exemplo, talvez para você, não sei se aplica para você ou não. Consequência imediata. Sentir-se mal ou sentir-se ruim por não ter estudado mais um dia. Ou seja, você vai se sentir mal. É uma consequência emocional. Você diz, novamente eu procrastinei o abençoado do inglês. Eu devia ter feito alguma coisa e eu não fiz. É um sentimento ruim. Beleza. Essa é uma consequência secundária. Isso já pode estar estragando o teu dia. É ruim. Beleza. Consequência terciária. Talvez daqui a
Eu ia falar 20 anos, você já acredita, gente? Talvez, se você continua não estudando daqui a um ano e meio, você vai estar no mesmo local onde você está hoje, no mesmo lugar. Talvez não seja bom, não seja ruim, desculpa. Talvez você esteja bem na sua vida profissional, acadêmica ou pessoal. Então, tudo bem. Você não viajou novamente para fora, talvez não teve uma promoção, de boas, não tem problema, não teve mais uma promoção. Cara, está tudo certo, não tem problema. Tal. Mas a consequência terciária é isso aí. É pensar que mais um dia que você não estuda hoje, mais 5 minutos que você não dedicou hoje ao seu estudo, ao seu futuro do inglês, pode estar negando a sua possibilidade de crescer na sua empresa e pode estar negando a possibilidade de viajar mundo fora, de conhecer pessoas maravilhosas, de se tornar um melhor profissional e assim por diante. Então, consequência imediata, não teve. Amanhã, se você não estudar inglês, não vai doer. Não vai doer. Posso te garantir que não vai doer. No final do dia, você talvez pense, nossa, eu devia ter feito alguma coisa de inglês, mas tá tudo bem, eu vou assistir Netflix, consequência secundária. Ou segunda ordem. Terceira ordem, daqui a 6 meses, 1 ano, quando chegar aquela oportunidade maravilhosa, você vai dizer, puta, agora eu tenho que fazer. E aí que entra a pessoa sempre em desespero, a procurar um monte de profissional, ou procurar um monte de curso, um monte de coisa para ver o que deve fazer. E entra em contato com a pessoa e diz, você precisa fazer um milagre. Então, entenda, você pode evitar isso simplesmente estudando todo dia. Como estudar sozinho inglês? Primeiro passo, entenda que você deve estudar por você e não por pessoas como eu, que somos professores ou ajudamos pessoas a aprender o idioma. Cara, nós não temos interesse se você estuda todo dia. Não. Temos interesse sim, logicamente, mas não vamos ter nenhuma consequência por isso. Desculpa, a palavra é, não temos consequência por isso. Entendeu? Essa é a primeira. Segundo, você deve escolher o melhor momento do dia. Aquele momento que você não tem distrações. Que você não vai ter distrações, porque você vai ser uma pessoa mais produtiva. Terceira coisa, escolha o que estudar, qual das 4 habilidades, a fala, a audição, a leitura ou a escrita. E o tempo verbal que você vai estudar, o que você vai fazer e o período do tempo, 5, 10 minutos no máximo. E quarto passo, estude, faça, porque se você não estuda, vai ter consequências de segunda e terceira ordem. Imediata não estudar não dói, vai doer depois no teu bolso, vai doer um monte de outras coisas, você não... Poxa, vai doer quando você esteja viajando lá e a moça lá te fala alguma coisa e você fica... Ali é que vai doer, alright? Então, my friend, pense sobre isso. Aqui temos uma pergunta, faz live também no TikTok? No, my friend, não faço live no TikTok, mas me manda uma mensagem, por favor, aí, por que seria importante que eu fizesse live no TikTok? Que daí pode que eu passe a fazer, né? Agora, muitas vezes, só finalizando esse quarto passo, muitas vezes as nossas tarefas mais importantes, aquelas coisas mais importantes que precisamos fazer na nossa vida, não parecem urgentes, certo? Parece mais urgente aquele e-mail que devo responder, parece mais urgente pegar o WhatsApp e responder para os meus familiares, parece mais urgente assistir um episódio na Netflix, parece mais urgente entrar no Instagram e simplesmente ver conteúdo e deixar a minha mente em branco, mas as coisas às vezes não são produtivas. Você sentar e estudar inglês sozinho é uma atividade onde você estará muito produtivo durante 5 a 10 minutos. E ser produtivo traz resultado, que é uma coisa que todos queremos. Assim como você quer falar o idioma, eu quero que você fale o idioma. Logicamente, se vai ser sendo usando minhas técnicas, melhor ainda. Então, ser produtivo traz resultado. Faz sentido? O que tem de urgente estudar inglês todo dia se amanhã posso sentar e estudar? De que tem de urgente isso? Nada. Mas é produtivo? Muito. É importante? Muito. Se não é urgente, não significa que não é importante. Pensa o seguinte, se não é urgente, não significa que não é importante. Então, existe um porém. Você pode controlar essa reação em cadeia.
Essa reação em cadeia que você estuda sozinho, você decide que vai estudar sozinho, ou você decide que hoje não vai estudar, amanhã não vai estudar, amanhã depois assim, já. E essa reação em cadeia vai te deixar como você está hoje. Tudo bem. Se você está confortável com isso, maravilhoso. Então, você pode controlar a sua reação em cadeia. Você pode mesmo. Fazendo o quê? O passo número 4. Estude. Tem dificuldade para definir o passo número 3, que é o que estudar? Me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Certeza absoluta. Qualquer pessoa que queira sua fluência vai fazer o que esteja ao alcance dela para te ajudar. Posso te garantir. Thank you, Rafa. Temos uma pessoa dizendo, best teacher. Thank you, Rafa. You're awesome, man. É isso aí. Então, se você se conscientiza dos 4 passos, my friend, o contato diário com o inglês passa a ser uma tarefa e uma obrigação a ser um hábito, certo? Então, relembremos, para finalizar aqui, os 4 passos para você estudar sozinho inglês. Se existe alguma pergunta, vão escrevendo a sua pergunta ali nos comentários que eu vou responder todas elas. Primeiro passo. Entenda que você deve estudar por você e não por responder ao outro. Você não está estudando para seu professor, para dar um resultado à escola onde você estuda. Você está estudando pelo seu futuro, por obrigação com você. Depois de ter entendido isso, identifique o melhor momento do dia para você ter contato com o idioma sem ter distrações. Distrações são filhos, pais, irmãos, irmãs, namorados, namoradas, maridos, todo mundo, gente. Todo mundo é distração. O telefone, Netflix, teu cachorro. Então, isso tudo é distração. Então, segundo passo, identifique o melhor momento do dia para você ter uma sessão curta de contato com o idioma. Terceiro passo, defina o que você vai estudar, qual das habilidades a cada dia. Não precisa ser todas no mesmo dia. A fala, a audição, a leitura ou a escrita. Speaking, listening, reading ou writing. Right? Depois você vai enfocar esse estudo de alguma dessas habilidades em algo. Passado, presente, futuro, presente perfeito, as estruturas complexas, realizar perguntas, responder perguntas, whatever. Alguma dessas, tá? Você define isso. Se você não faz ideia, por exemplo, do o que estudar, responda a pergunta. Qual é a minha maior dificuldade no idioma? A pronúncia, então vou estudar pronúncia. Criar frases, crie frases. Ou seja, pensa o seguinte, do que você foge em inglês? Fuge em inglês. Do que você fuge em inglês, certo? E esse é o passo número 3. E o passo número 4, o mais importante, estude. Estude. Senta a sua bunda e estude. Faça isso sem distrações. 5 minutos, não precisa de mais. Se pode mais, maravilhoso, mas estude. E aí você ganhará essa tal guerra interna que nós temos do nosso procrastinador. O procrastinador que todos levamos dentro, entendeu? Todos temos um procrastinador lá dentro, rindo no final do dia com um vinho lá. Te ganhei tantas batalhas hoje. Cara, ganha pelo menos aquela do inglês. Senta e estude. Seja consciente do motivo e seja consciente dessas consequências secundárias ou terciárias que trarão para você o fato de não estudar inglês. Tem mais alguma dúvida de como estudar inglês sozinho? My friend, manda para mim comentários aqui. Deixa teu like também, deixa teu comentário nesta live, ela vai ficar salva. Gratidão por assistir e compartilhe isto com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que precisa, cara. Aquele procrastinador maior que você sabe. Aquele amigo preguiçoso pra caramba. Eu tenho alguns na Colômbia, mas eu não mando porque eu faço em português. Mas eu mandaria mesmo. Mande, compartilhe isso aí e fale, olha, você tem que assistir isso porque você precisa ouvir isso. E pense o seguinte, qual que é a reação em cadeia que você quer gerar? O que que vai onde que vai te levar? 5 minutinhos, aonde que vão te levar esses 5 minutinhos de estudos do idioma? Ok, my friend? Com muito amor eu te falo tudo o que eu te falei hoje. Eu falei coisas que talvez você não queria ouvir, mas que precisava ouvir. Então, cara, se ficou alguma coisa, volta um pouquinho e assiste novamente.
Tudo que eu falei foi com muito carinho. E eu quero te ver lá do outro lado da fluência, my friend. That's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye, 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 my friend.